Noções de direito tributário, estamos dentro da unidade número 2, Sistema Tributário Nacional, especificamente dentro da parte de limitações constitucionais do poder de tributar. Essas limitações a gente disse que poderiam ser as imunidades e os princípios. Imunidades foram objeto de estudo no vídeo anterior e agora a gente adentra nos princípios. Todo o ramo do conhecimento tem os seus princípios. São aquelas linhas fundamentais daquele sistema de conhecimento. São aquelas estruturas mestre, são aqueles núcleos fundamentais que constroem a configuração daquele ramo do conhecimento. E o direito, claro, que também tem os seus princípios. Existem princípios expressos e princípios implícitos. E é bom acabar com qualquer preconceito em achar de que um princípio expresso teria uma força normativa superior a um princípio implícito. Não. Por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Não está escrito na Constituição. Mas é da lógica subjacente à razão de criação do Estado. É um princípio que tem uma grande força normativa. Então, princípio expresso e implícito tem força. E todos podem ser aplicados segundo o conjunto de situações fáticas para o caso em particular. Demais disso, os princípios podem ser gerais ou específicos. Princípios gerais do direito perpassam todos os ramos do direito. Por exemplo, o princípio da igualdade, da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei no direito tributário, civil, penal, administrativo. O princípio da isonomia é um princípio geral do direito. E retroatividade da lei, segurança jurídica, contraditório, ampla defesa, todos são princípios gerais do direito. E temos os princípios específicos de determinado ramo do direito. Normalmente, esses princípios específicos, eles decorrem de uma situação mais específica de um princípio geral do direito. Eu quero dizer, por uma associação funcional, lógica ou teleológica ou axiológica, os princípios específicos decorrem de princípios gerais. Exemplo, princípio da isonomia. O princípio da isonomia é um princípio geral do direito. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º lá da Constituição Federal. Mas os princípios devem ser relativizados. Se todos são iguais perante a lei, todos devem pagar tributos. Mas nem todas as pessoas têm a mesma capacidade contributiva. Então surge daí um princípio específico do direito tributário atrelado ao princípio geral do direito, que é o princípio da isonomia. Então, o princípio da capacidade contributiva é um princípio específico do direito que se relaciona com o princípio da igualdade na tributação, com o princípio da isonomia, E o que diz esse princípio da capacidade contributiva? Porque o que nos interessa nesse curso, já que é noção de direito tributário, é trabalharmos os princípios específicos, não os princípios gerais do direito. Então, o princípio da capacidade contributiva é um princípio específico do direito tributário. Ele está previsto no artigo 145, parágrafo 1º, é único, da Constituição Federal. E o que diz o 145 nesse parágrafo 1º da Constituição Federal? Diz assim: sempre que é possível, os impostos, observe, o princípio se direciona a impostos. Sempre que é possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Aí nós já estamos sabendo, né? Uma outra classificação dos impostos. Se existe imposto pessoal, é porque existe imposto que não teria essa configuração de imposto pessoal. A doutrina chama isso de imposto real. Então, uma outra classificação dos impostos é impostos pessoais e impostos reais. Um IPTU, por exemplo, se
Uma pessoa que só possui um apartamento de 2 quartos, que vale 350 mil reais, vai pagar X de IPTU. Outra pessoa milionária que tiver no mesmo edifício um apartamento do mesmo valor venal vai pagar o mesmo IPTU, porque o IPTU seria ou tem sido classificado, inclusive pela jurisprudência do STF, como um imposto real, incide sobre a res em latim coisa, certo? E não levaria em consideração essa capacidade contributiva. Só um parênteses para dizer que depois da emenda constitucional número 29, o IPTU começou também a ter uma progressividade segundo a capacidade contributiva com um viés de pessoalidade, tá? Mas, tradicionalmente, ele é considerado um imposto real. Então, é diferente do imposto pessoal. Imagine João, solteiro, ganhando 8 mil reais por mês, não é arrimo de família, saudável, e colega de trabalho dele também, Joaquim, ganhando também 8 mil reais, casado com Maria, pai de 4 filhos, paga pensão alimentícia ex. É complicada a situação dessa pessoa, ainda é portador, é diabético, e é diabético. Observem que, para efeito do imposto de renda, embora eles tenham o mesmo salário, mas têm capacidades contributivas diferenciadas. É por isso que essa segunda pessoa, para o imposto de renda, a lei lhe permite deduzir um valor por cada um dos dependentes, permite-lhe deduzir um valor com despesa com instrução, permite deduzir o valor das despesas médicas, permite deduzir o valor da pensão alimentícia, porque o imposto de renda é caracterizadamente um imposto pessoal, que leva em consideração as circunstâncias da pessoa. Eis aí a configuração do princípio da capacidade contributiva. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade contributiva. Existem 2 técnicas fundamentais para a implementação de uma tributação segundo a capacidade contributiva. Essas técnicas são chamadas também de princípios, que é o princípio da progressividade e o da seletividade. O princípio da progressividade são alíquotas crescentes, à medida que a base também aumenta. Um exemplo é no imposto de renda. No imposto de renda da pessoa física, nós temos 4 alíquotas. Começa em 7, vai para 15, 22,5 e 27,5. Observe uma progressividade de alíquota dependendo do aumento da faixa de renda daquele contribuinte. Então, é a adoção da progressividade. A Constituição exige que o imposto de renda seja progressivo, exige que o IPTU seja progressivo. O IPTU tem uma progressividade fiscal em razão da capacidade contributiva e tem uma progressividade extrafiscal para dar cumprimento à função social da terra, tá? Da propriedade. E a Constituição exige também que o ITR, Imposto Territorial Rural, seja progressivo também para induzindo a utilização da terra também relacionada à função social da propriedade. Então, a Constituição exige progressividade no imposto de renda, no IPTU e no ITR. É claro que outros tributos também poderão adotar a progressividade de alíquotas. Mas esse daqui, a progressividade é obrigatória. Então, observem que a progressividade é para imposto sobre patrimônio, sobre a renda e sobre os serviços. Como imposto de renda, como IPTU, como ITR, como IPVA, tá? Mas o que dizer daqueles outros impostos incidentes sobre o consumo, como o IPI, como o ICMS? Como é que a gente iria construir uma tabela de progressividade para o ICMS? Uma pessoa comprou uma caixa de fósforo e outra milionária comprou a mesma caixa de fósforo. Como? Parece-nos difícil
do ponto de vista pragmático, é difícil implementar uma progressividade para esses impostos sobre o consumo. Aí a Constituição pensou em outro princípio, que é o princípio da seletividade, em função da essencialidade da mercadoria ou do produto. Assim, entre um sapato e 1 litro de uísque, há uma essencialidade alta no sapato, tributação menor. Não há essencialidade, certo? No litro de uísque, portanto, há uma tributação maior, numa relação inversamente proporcional entre a essencialidade e a tributação. Daí que entende-se que o princípio da capacidade contributiva é atendido lá nesses impostos sobre o consumo, a exemplo do IPI e do ICMS, mediante a adoção do princípio da seletividade, obrigatória para o IPI. A Constituição diz: o IPI será seletivo, e facultativa para o ICMS, porque a Constituição diz: o ICMS poderá ser seletivo. Um exemplo disso é a energia elétrica. Tem algo mais essencial e, no âmbito do ICMS, é uma das maiores cargas tributárias, normalmente acima de 20%. Outros dois princípios, embora não decorram diretamente, mas estão associados ao princípio da capacidade contributiva, que é a preservação do mínimo vital. A tributação não deve ser de tal monta que comprometa a sobrevivência da pessoa. Principalmente em um país como o Brasil, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, há de se preservar o mínimo vital. Claro que isso há uma dimensão de subjetividade aí do que seja mínimo vital, tá? A lei do imposto de renda, por exemplo, hoje, atualmente, tem como base isenta a rendimentos até 1.903 e alguns centavos, tá? E, por fim, para terminarmos o estudo dos princípios vinculados ao princípio geral da isonomia, há de falarmos do princípio da vedação ao confisco. Da mesma maneira que a tributação tem que preservar o mínimo vital, a tributação não pode ser em monta tal que comprometa toda a propriedade, porque isso aí seria confisco. Afinal de contas, o direito de propriedade está previsto, é um direito de garantia individual previsto no artigo 5º. Mesmo que o artigo 150, que traz esses princípios tributários, não mencionasse a vedação ao confisco, ainda haveria a vedação ao confisco por força do artigo 5º, que é o direito de propriedade, garantia e direito individual previsto na Constituição Federal. Agora, aqui há uma subjetividade maior ainda. Até que ponto pode-se considerar uma tributação como confiscatória? A Constituição não traz um parâmetro. O Código Tributário, não. Isso é construção da doutrina, construção da jurisprudência. Sabe-se, no entanto, que a tributação não pode ser de tal monta que elimine ou comprometa substancialmente, certo, a fonte geradora do tributo. Então, observem que, a partir do princípio da isonomia, nós podemos vincular ele, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da progressividade, o princípio da seletividade, preservação do mínimo vital e vedação ao confisco. No nosso próximo encontro, continuaremos ainda com princípios. Vamos agora enfatizar um outro princípio geral, que é o princípio da segurança jurídica. Aguarde e até lá.